por você. Neste vídeo faremos a leitura e correção das atividades de português da semana 3. Nesta semana estudamos as figuras de linguagem e também variação linguística. A figura de linguagem é um recurso expressivo, utilizado para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar. A metáfora ocorre quando é feita uma comparação implícita, uma comparação subentendida. Caracteriza a metáfora. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. A comparação ela é explícita, Ao contrário da metáfora, a palavrinha como, tal qual, assim, elas aparecem, Esses conectivos aparecem. Por exemplo, seus olhos são como jabuticabas. A vida é como uma nuvem que voa, Então, a metáfora e a comparação são contrárias. Temos também a personificação, que ocorre quando se atribui características humanas, características animadas a seres que são inanimados, como objetos, sentimentos. Por exemplo, eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Então, o cansaço, um sentimento, ele foi personificado pelos verbos de ação rastejar-se e vir. Metonímia. Ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição ela é feita pela proximidade de referência entre os dois termos. Por exemplo, Paulo comeu o prato todo. Paulo comeu o prato? Não, ele comeu o conteúdo do prato. Então, há uma relação aí de proximidade. Ou, Laura leu Machado de Assis. A Laura leu Machado de Assis? Não, ela leu o livro ou os livros que Machado de Assis escreveu, não é verdade? A hipérbole é uma figura de linguagem fácil de identificar, porque ela ocorre quando fazemos um exagero, expressamos de forma exagerada. Por exemplo, que demora, estou esperando há séculos. Você esperou muito, mas não séculos, não é verdade? Ou, a Laura chorou rios de lágrimas. Ela chorou muito? Sim, mas será que ela chorou rios? Não, Temos o eufemismo, que ocorre quando a gente atenua, suaviza, ameniza. É uma ideia que poderia ser tida como agressiva, desagradável, grosseira. Por exemplo, ele estava muito doente e acabou batendo as botas, em vez de dizer que ele morreu. Porque a palavra morte denota algo muito forte, não é verdade? Ou, Márcia faltou com a verdade, em vez de dizer que a Márcia mentiu. Ironia, ela ocorre quando a gente fala uma coisa querendo dizer o contrário. Por exemplo, não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. Não é uma ótima ideia ir à praia quando está chovendo, não é verdade? Ou, você está na biblioteca e quer silêncio. Aí você vira para o grupinho que está fazendo barulho e fala mais alto, não dá para ouvir lá da esquina. Usando ironia, tá certo? O paradoxo. Ele ocorre quando tem duas expressões opostas, duas ideias opostas, que se contradizem e são contraditórias. Numa construção em que se foge à lógica, onde não há coerência, Não faz sentido. A gente fica com a mente bugada, Por exemplo, ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Aí você pergunta, feio ou bonito? Como assim ao mesmo tempo as duas coisas? Temos a antítese, que é quando temos duas palavras ou duas ideias de significado oposto, Duas palavrinhas contradizentes. Quem ama o feio, bonito lhe parece. As palavrinhas são contrárias, mas há sentido na frase, Então ocorre a antítese, tá bom? Questão 1. Nos textos abaixo, as figuras de linguagem são fundamentais para a sua construção e para os sentidos que se pretende criar. Leia os textos abaixo e diga qual ou quais figuras de linguagem aparecem em cada um. Texto 1. Um beijo. Um beijo fala mais que 1000 palavras. Um toque é bem mais que poesia. No seu olhar enxergo a sua alma. Sua fala é uma linda melodia. Temos aqui duas expressões destacadas. 1000 palavras e sua fala é uma linda melodia. A primeira expressão indica a hipérbole e a segunda, metáfora. Texto 2. Temos uma fala. Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo o que
estava gravado. Ele chamou a pessoa que apagou tudo do computador dele de inteligente. Mas será que era isso mesmo que ele queria dizer? Ou o contrário? Então aqui, a figura de linguagem representada é a ironia, né? Texto 3. E temos aqui Zé Lelé se olhando no espelho. Chega Chico Bento e pergunta: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Aí o Chico Bento não entende, né? O que acontece é que o Zé Lelé atribuiu ao espelho uma característica humana, né? Então aqui, a figura de linguagem apresentada pelo texto 3 foi a personificação, né? O espelho foi personificado pela ação de olhar, observar o personagem Zé Lelé, né? Questão 2. Se você precisasse manter os sentidos gerados pelas figuras de linguagem nos textos 1 e 2, mas precisasse mudar as palavras, como faria? Reescreva os trechos nos quais a figura de linguagem aparece, mas utilize outras palavras. Então, você vai aqui escrever frases que representem a ideia, né, a figura de linguagem apresentada no texto 1 e 2, tá bom? Então, no texto 1 vimos hipérbole e metáfora, não é verdade? Então, vamos lá. Peço 1000 desculpas pelo meu erro, né? 1000 desculpas. Hipérbole, né? Sua voz é música para meus ouvidos. Metáfora. E no texto 2 foi ironia, né? Então, é tão inteligente que não acerta nada. Atividade 2. Leia a informação abaixo sobre variação linguística. Variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua. Então, qualquer língua, né, sofre essa variação linguística. A variação na forma de falar pode ocorrer devido a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto de comunicação, né? A situação que ele está. Dentro dessa variação, podemos encontrar o tipo de linguagem a qual se fala. Seria formal ou culta, ou a informal, também chamada de coloquial, ou a poética, ou a técnica, que poderia ser também profissional, a científica, a regional, dentre outras. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Aí está mais lotado que o armazém do Emil Barnabé em dia de feriado. Os peixes não são burros, preferem um lugar assossegado sem povaréu. É aqui que eu vou ficar. Questão 1. Que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem da tirinha? Então, observando a fala do Chico Bento, que linguagem ele utilizou? A informal, numa variação regional, né? Poderíamos dizer também coloquial, tá bom? 2. Que fator fez com que essa linguagem fosse empregada? O contexto de comunicação e a região geográfica, né? O contexto que ele está pescando, meia família, amigos, né? O contexto, a situação, permite uma fala informal, coloquial, né? A região geográfica, né? Ele está no quê? Numa zona rural. Na zona rural é comum puxar o R, suprimir vogal, né? É muito comum. Acontece na cidade? Sim, acontece na cidade também. Só que é diferente de algumas falas. Nós percebemos, não é verdade? Destaque os tipos de alterações notadas em relação ao que é considerado padrão, né? Mudança na forma de pronunciar as palavras, palavras novas, palavras com sentidos diferentes, mudança na estrutura das palavras, frases como acréscimo ou supressão de letras, junção de palavras e outras. Para responder à questão 3, vocês retornariam à tirinha e observar a fala do Chico Bento e as palavrinhas que ocorreram, a supressão de vogais ou mudança de sentido ou na estrutura das palavras e transcrever para cá, tá? Então, as palavrinhas são estas. Tá, que, nho, in, de, peixe, num, prefere, assossegado, povaréu, vou, ficar, tá bom? Peixe teve a supressão da vogal i,
Num foi usada de forma diferente, né? Ela foi usada como se fosse não. Preferem, teve essa mudança, né? Alteração na estrutura, que seria preferem. Assossegado, que é assossegado com O, né? Povaréu, originalmente era povaléu, né? Povaréu no sentido pejorativo, depreciativo, né? Que significa gentalha, gentarada, uma multidão de pessoas da ralé, né? De miseráveis. Mas ele atribuiu um sentido de multidão, aglomeração de pessoas apenas, tá? É mais comum agora a gente usar no sentido de multidão, aglomeração, tá bom? 4. Você nota que as mudanças destacadas na questão anterior também acontecem em sua fala? Ou no modo de falar das pessoas de sua família ou comunidade? Pode dar um exemplo? Essa questão 4 é pessoal, mas é normal, é comum que haja essas mudanças, né, na nossa fala também. Por quê? Porque ninguém fala como escreve, como está escrito, de acordo com a norma o tempo todo, dicionarizado, né? Precisamos estar sempre nos policiando. E, na verdade, no nosso dia a dia não é necessário isso, né? Ficaria até pedante, não é verdade? Então, sim, por exemplo, você não vai lá não? Ou esses meninos estão sossegados, né? Ou vou ficar por aqui mesmo. Questão 5. Transcreva para a norma padrão as falas ditas pelo personagem Chico Bento na tirinha. Então, aqui você vai voltar lá na tirinha, pegar aquelas 3 falas e adequá-las à norma padrão, né? Então, ficará assim. Aí está mais lotado que o armazém do Sr. Barnabé em dia de fiado. Os peixes não são burros, preferem um lugar assossegado, sem povaréu. É aqui que vou ficar, tá certo? E acabamos por aqui as atividades desta semana. Bons estudos, até a próxima, tchau, tchau!